Olá, aqui é Carolina Pfeffer, do Vida Sensacional. Aqui nesse canal eu falo sobre radiestesia. Eu ensino você a curar as suas dores da alma a partir da radiestesia para ter uma vida feliz, completa, se sentir bem de forma integral e também de forma progressiva. Não é só momentos de se sentir melhor e depois volta tudo de novo. Não, a melhora é progressiva, é definitiva, é crescente. E se você gosta de meditação guiada, aqui no canal eu tenho algumas meditações. As meditações são muito importantes para que a gente nos envolva com o divino ao redor da gente. E essa aula específica, ela fala sobre neutralizar qualquer tipo de energia negativa com um gráfico de radiestesia. Quando nós estamos com a nossa aura inteira, nós somos menos suscetíveis a que os outros consigam nos atingir com essa energia negativa, com essa carga negativa que eles tentam direcionar para a gente, nos intencionar o mal, ou mesmo querer as nossas coisas, né? Enfim, são várias situações ali que podem estar complicando a nossa vida por conta do outro, né? Querer desejar aquilo que é nosso, enfim, ou simplesmente querer prejudicar mesmo. Esse gráfico de radiestesia, eu vou ensinar ele a usar você, vou ensinar os critérios, porque não é porque é um gráfico que ele pode, assim, eu uso do jeito que eu quero, porque afinal eu ativo ou não ativo. Nem sei se faz diferença mesmo, né? Então, a melhor coisa, já falei aqui num outro vídeo, a melhor coisa para a gente se convencer de que alguma coisa dá certo é quando ela nos prejudica. Daí a gente percebe assim de cara. Quando a gente tem uma melhora progressiva com aquela coisa, às vezes a gente atribui a outras atitudes que a gente vai tendo, mas a gente não identifica que é o poder da radiestesia, do gráfico, dos tratamentos que estão ali agindo dentro da gente. Porque não são energias intrusas, não são uma tempestade na nossa vida. É um ajuste que ele vai acontecendo com o nosso consentimento também. Então ele respeita os nossos limites. Tudo isso para falar do seguinte: os gráficos de radiestesia têm alguns critérios. Eles são frutos de vários estudos, de estudos muito extensivos. E por isso é importante que sejam obedecidos alguns critérios, algumas normas, para que ele realmente traga para você o benefício que você quer. Nesse caso, para que ele realmente bloqueie as energias negativas que alguém possa estar direcionando para você. Eu vou ensinar depois como você pode utilizar. Em primeiro lugar, eu vou passar os critérios para que um gráfico realmente seja útil. Quando você receber o gráfico de uma fonte confiável, não manipule ele, não estique, tá? Imprima do jeito que tá, porque um dos critérios é a forma, ele precisa ser simétrico, ele precisa ter contraste. Se o gráfico ele é impresso em madeira, ele precisa ter aquela linha determinante, ele não pode estar, vamos dizer assim, borrado essa linha aqui, tá? Porque senão ele não vai ter a forma, ele não vai emitir a energia que ele é determinado para fazer. Então, ele precisa ter também o mínimo de dimensão. Dizem que o mínimo aqui é 12 centímetros. Por quê? Porque fizeram estudos, medições, e quando ele é muito pequeno, às vezes ele não tem força suficiente para ser um emissor de energia, sabe? É aquela coisa, você não vai tomar banho com a torneira, um pouquinho assim aberta, com o registro um pouquinho aberto. Você vai colocar num fluxo adequado para que você realmente receba aquela água, que aquela água faça a diferença em você, tá? É mais ou menos isso, essa comparação. E ele precisa estar correto. Especificamente, nesse gráfico que eu vou falar hoje, ele é o gráfico Yahvé. Ele tem esses grafismos aqui em hebraico. Eu não sei você, mas eu não sou estudiosa em hebraico. Então eu preciso de uma fonte confiável. Não é qualquer um que me promete 40 gráficos, não sei quantos mil gráficos, e eu vou lá, pego, imprimo, e eu não sei se ele está correto. Então a fonte precisa estar confiável para que o gráfico esteja correto, para que eu realmente receba a proteção que eu desejo,
e não ficar aí abrindo portais negativos ou me conectando com energias que não são positivas. Será que aqui está escrito Javé mesmo? Alguém sabe ler hebraico? Não. Então a gente precisa de uma fonte confiável, porque pode estar escrito qualquer outra coisa ali, tá? Então é isso. O estudo que envolve esse gráfico Javé e por que ele traz esse benefício para a gente, eu vou contar um pouquinho agora. Ele foi criado por Jean de La Foy, que é um dos grandes estudiosos em radiestesia. Ele foi um notável radiestesista francês. E nos anos 60, La Foy foi chamado a colaborar com o cabalista Jean-Gaston Bardet no trabalho de pesquisa para um novo livro de Bardet, Mystique et Magies. Esse foi o primeiro contato com a língua hebraica, que seria determinante para o trabalho radiestésico de La Foy. O hebraico é uma língua com propriedades espantosas, então quer dizer, não adianta usar o mesmo gráfico dos círculos certinhos, concêntricos, e aqui escrever Javé em português, em espanhol, em francês. Ele tentou isso, de La Foy, ele estudou, e ele viu que esse gráfico funcionava com as letras em hebraico. O hebraico escrito emite vibrações de ondas de forma e que o valor das palavras, pela combinação dos caracteres, ele tem uma potência diferente se escrito em outras línguas. Essa versão agora apresentada é o resultado das pesquisas de Antônio Rodrigues, que eu já vou pôr ali na tela para você ver. Esse gráfico aqui. Ele é um pouco diferente do que eu tenho. Ele tem uma barra em cima e essa barra ela tem o intuito do seguinte: ele percebeu que o gráfico precisava, vamos dizer assim, ter uma referência, porque ele é um gráfico redondo, mas aqui seria, vamos dizer assim, o norte desse gráfico. Com essa barra aqui, eu aumento a estabilidade do gráfico. Esse foi o estudo do Antônio Rodrigues. Então pode ver que é estudo em cima de estudo. Não é assim uma coisa criada do nada e nem baixada de qualquer forma. O gráfico Javé é um gráfico neutralizador de ondas de magia, criadas por quaisquer processos, seja magia ritual, e qualquer tipo de ataque psíquico, obsessor encarnado, desencarnado, pessoa que tem um pensamento muito insistente em você, tem aquela ficção no outro, enfim, aquela coisa que incomoda, qualquer tipo de ondas de magia negativas, né, que estão te prejudicando. E também é um gráfico muito simples de utilizar, bastando para isso que se coloque um testemunho. Dentro da radiestesia, nós chamamos testemunho aquilo que representa a pessoa, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui um pedaço de cabelo, um pouco de cabelo. Tem gente que usa unha. Tem gente que usa o nome escrito, fulano de tal, nascido em tal, tá? Existem várias formas de representar, de fazer o testemunho dessa pessoa para que ela possa estar recebendo essa proteção. E isso é suficiente para que se neutralize qualquer tipo de influência negativa proveniente de magia ritual ou de energia direcionada. Ele também pode ser, o gráfico, né, pode ser usado também com outras técnicas de autodefesa psíquica, que aumenta ainda mais a sua eficácia. Então, quer dizer, além desse gráfico, pode rezar a oração de 21 dias, São Miguel Arcanjo? Pode. Pode fazer mentalizações, pode fazer harmonizações, equilíbrio dos chakras, mesa radiônica? Pode. Isso só vai potencializar. Ele não vai estar ali colidindo, ele não vai estar impedindo essas outras energias boas de chegar até você. Ele tem um ancoramento positivo e o objetivo dele é, vamos dizer assim, bloquear, neutralizar, devolver de onde veio essas energias negativas direcionadas para você. E essa é a forma de utilizar, é bastante simples. Se você for usar o nome da pessoa, imprime em PDF o gráfico, imprime ali na proporção que tiver,
sem manipular, como eu falei, sem alterar a forma, e coloca escrito o nome da pessoa ali dentro, com os critérios que tá ali, tudo certinho da forma como é para ser. Isso daqui eu falo no detalhe no curso de radiestesia sensacional, que o link vai estar aqui embaixo. Se você quer o PDF desse gráfico, também vai estar na mesma página. Então você abre a página do curso e lá embaixo, junto com as perguntas, vão ter vários links ali, vários documentos que você pode baixar. É claro, sempre use alguma coisa com critério, como eu falei, não adianta pegar alguma coisa porque alguém disse que é certo. Como eu disse, precisa ter critério. Será que isso daqui está escrito o que aqui? Né? A gente não sabe ler em hebraico, normalmente, né? Então, nós precisamos de uma fonte confiável, de alguém que realmente estudou, de alguém que sabe do que está falando. Então, se você quer baixar o PDF, entra ali no link nessa página, vai olhando o conteúdo que tem ali, se tem mais alguma coisa que te interessa, tem outros materiais e também a forma como utilizar esses materiais. São coisas muito boas para a gente viver melhor, para a gente estar mais feliz, e com a energia de Yahvé, você também vai limpando as suas próprias negatividades, porque a gente também tem pensamentos negativos, sentimentos ruins, a gente também às vezes deseja o mal para o outro, mas o importante é o quê? Que a gente consiga ir mudando, ir melhorando, para que a gente transforme esse mundo num lugar melhor para todo mundo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Esse gráfico, ele é muito fácil de utilizar, só que precisa ter os critérios, precisa usar da maneira correta e sempre para você. Se você for fazer qualquer coisa para outra pessoa, peça autorização, porque senão é você que vai ser o obsessor dessa pessoa. Por melhor que seja a sua intenção, a não ser que essa pessoa esteja sob a sua guarda, seja para o seu filho, enfim, para uma pessoa que não pode responder por si, é muito importante que sempre haja autorização. Essa é a grande diferença entre uma magia positiva e uma magia negativa. O outro quer, ele autorizou, ele deixou você entrar na casa dele, ou você está arrombando a porta e falando, não, é para o seu bem. Isso é muito importante. Para quê? Para que a gente faça realmente o bem para as pessoas, né? E não o mal, não estar agindo como o próprio obsessor ali, tá ok? Então é isso, gente. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal, deixem seu like, que isso é muito importante. É a forma que você tem para retribuir o que eu faço de bom para você. Até o próximo vídeo.